diretores da TVC do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, dando sequência a mais uma programação nas nossas entrevistas, nosso programa nas quartas-feiras. Hoje aqui estamos com o professor de Filosofia e Sociologia Jandir Santi, de Santa Catarina, está conosco aqui para bate-papo sobre a questão da democracia, questão da América Latina, conjuntura política nacional, sobre a questão da influência dos evangélicos na vida pública nacional. E para participar desse bate-papo, dessa entrevista, está aqui à minha direita a professora Sandra Cabral, professora diretora do CEP na região do Lagos, e o outro companheiro, Geraldo Sardinha, membro do grupo dos Irredentos, o núcleo dos Irredentos, e anistiado político, que também está aqui no Rio de Janeiro para algumas atividades. E então, nesse sentido, estamos dando início a essa entrevista com o professor Jandir Santi. Queríamos, professor, que você nos falasse aí, inicialmente aqui para os telespectadores do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, né? Que a nossa TV é assistida no mundo inteiro, através de links. E temos uma audiência de mais de 150 mil pessoas, já comprovado. Bom, então eu queria que você nos falasse sobre essa conjuntura, esse momento que a gente vive no Brasil, aí da ameaça à democracia, que há uma necessidade de a gente travar uma luta por liberdades democráticas diante da ascensão de um governo fascista, né, de Jair Bolsonaro. Bem, primeiramente quero saudar a todos os telespectadores e dizer que, claro, todo mundo já tem sua análise da atual conjuntura e, sem dúvida, todos devem estar preocupados. Tanto os que votaram pelo novo presidente, como aqueles que votaram contra, como aqueles que deixaram de votar até. E claro que todo mundo já tem seus medos, suas esperanças, suas expectativas, né? E quem sabe a partir de janeiro a gente possa falar um pouco mais sobre ele. Mas o que a gente quer saber aqui, talvez, ou quer tentar explicar um pouco mais, é como é que se chegou a isso, né? Porque é que dentro de uma certa normalidade democrática, dentro da democracia burguesa, se chegou a isso que nós chegamos agora, com a perplexidade de todo mundo, e menos de 58 milhões de brasileiros que votaram no novo presidente. E, então a gente quer tentar explicar um pouco como é que se chega a isso, né? Mesmo para que outros países se sintam prevenidos, né, quanto a esses processos, e que é importante a gente entender como é que essas coisas acontecem. Bom, professor, muito bem. Agora eu queria fazer também uma referência aqui à professora Sandra Cabral, que além de ser da diretoria do CEP aqui da região do Lagos, no estado do Rio de Janeiro, ela também é membro e atuante do núcleo dos Irredentos. Foi com muita honra que nós passamos agora aqui a professora Sandra para participar, que está participando desse bate-papo aqui com o professor Jandir Santi. Primeiramente, saudar também os telespectadores da NET, Canal 6 da NET, e dizer que é sempre um grande prazer nós, do Grupo dos Irredentos, estarmos tentando dar algum tipo de contribuição para esse debate, né, que ainda está em curso. E a minha proposta aqui é falar um pouco sobre a educação, né, a partir do governo Temer, e o que a gente começa a vislumbrar
com o governo Bolsonaro. Então é um governo que já foi eleito, mas que ainda não foi empossado, mas que a gente já observa ele prometendo uma série de questões, não só para a educação, né, mas também para os professores, e professores em todos os níveis. Então a minha proposta aqui é falar um pouco sobre isso e tentar aclarar alguns pontos a respeito da educação. Então eu vou passar a palavra para o Paulo e a gente, na sequência, a gente continua. Bem, professora Sandra, você domina essa matéria porque é uma ativista do movimento de professores, né? É uma das ativistas do movimento de professores do estado do Rio de Janeiro. Eu sou testemunho disso, aliás, eu e o companheiro Geraldo Sardinha, porque quando houve a ocupação das escolas nessa região aqui, da região dos Lagos, aqui Maricá, Saquarema, Araruama, e essas ocupações, você e entre outros professores estavam na linha de frente dessas ocupações. E nós passamos até um filme, O Calabouço, lá em Araruama, em mais de uma escola, em Saquarema e Maricá. Bom, dando sequência a esse nosso bate-papo aqui na TVC, da Canal 6, eu passo a palavra ao camarada Geraldo Sardinha, dando sequência a esse papo político e literário, né? Bom, primeiramente, boa tarde aos ouvintes da TVC do Rio de Janeiro, Canal 6, da NET. Meu nome é Geraldo Sardinha, militante, membro do grupo dos Enredentos Brasil. Para mim é um prazer estar aqui nesse momento compartilhando com os demais companheiros do núcleo dos Enredentos para discutir e contribuir num processo de análise da atual conjuntura do Brasil nesse momento, depois das eleições, com a vitória de um candidato identificado com a política do imperialismo norte-americano na América Latina e no mundo, né? E juntos tentando encontrar alguma forma de entender esse momento histórico, né? Para dar continuidade ao processo de luta e de resistência a esse governo que se pinta com um caráter totalmente reacionário e capaz do imperialismo. Bom, muito bem, Sardinha. Agora, professor Jandir Santin, você sabe que após a ditadura, ou ainda no governo da ditadura presidida pelo general Ernesto Geisel, o movimento popular e democrático no Brasil, desenvolvendo uma política, já tendo em vista aquela eleição de 74, em que houve uma renovação de 1/3 do Senado, que era o MDB, que era a oposição, o único partido que existia naquela época de oposição, fez 16 senadores. Então pôs em xeque ali o governo militar. Então esse movimento popular democrático então desenvolveu uma política pela redemocratização e tal. E uma das palavras de ordem uma das bandeiras do movimento era liberdades democráticas. Em face da opressão, do obscurantismo do governo militar, do ato 5, que suprimiu as liberdades, o habeas corpus, censura à imprensa, prisões, torturas, etc. Então hoje, com a eleição aí do Bolsonaro, parece que essa palavra de ordem, recentemente o professor Boaventura dos Santos, o português lá, o professor muito respeitado na comunidade europeia e aqui na América Latina, né? É um sociólogo muito atuante. Ele, numa palestra em Portugal, ele declarou que a democracia do Brasil estava gravemente ameaçada diante da eleição do Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a questão dessa democracia burguesa, liberdades democráticas. Como é que você encara, qual a sua opinião sobre essa questão hoje que preocupa todos nós que militamos no campo popular? Bom, primeiramente eu queria dizer para o Boaventura que eu acho que a democracia sempre corre perigo. Quando o capital está em crise, a democracia sempre corre perigo. Porque no fundo, quem manda no mundo é o capital financeiro.
já foi o capital industrial, né? Hoje é o capital financeiro. E a democracia é uma das armas que ele usa para dominar o mundo. E vejam bem, se a gente começa pela definição democracia, significaria o governo do povo, pelo povo e para o povo. E quando a gente esmiuça essas três, a gente vê que não é nem do povo, nem pelo povo e nem para o povo. Né? Não é do povo por quê? Porque quem manda nessa democracia são as classes mais abastadas, as classes que de fato têm poder econômico, né? Ou poder político vindo através de gerações. Né? Então não é do povo realmente. Né? Tanto assim que para a maioria do povo brasileiro, a relação com o Estado quase não existe, quer dizer, não se sentem membros do Estado. Talvez por isso é que as pessoas depredam tanto as coisas públicas, porque não se sentem realmente membros do Estado, não sentem que é deles. Né? Pelo povo, menos ainda, né? Porque esse tipo de governo não serve ao povo. Né? O povo só é ouvido e quando vai para a rua, faz passeatas, faz greves, etc. E o Estado responde com bombas de gás lacrimogêneo, com cães de guarda, com borracha, com bombas, bala de borracha e assim por diante. Então, realmente não é o povo que manda. E menos ainda para o povo. Né? Que esses governos todos, né, não só do Brasil, como de todos os países mais dependentes, eles governam para o capital e não para o povo. Para o povo, às vezes, sobram migalhas, e muitos impostos, muitas obrigações e quase nada de benefício. Então, realmente, a tal da democracia burguesa, que nós chamamos, que é representativa, através de cargos, etc., ela é uma verdadeira enganação. Né? É uma mentira que, infelizmente, a gente acaba acreditando, e as classes que mandam, que utilizam essa democracia em favor do capital, acabam passando para o povo como se fosse algo que o povo escolhe. Então aí chega no dia das eleições, o ato cívico, a coisa mais importante, você vai escolher seus representantes que vão decidir a vida do país por 4 anos e assim por diante. Né? Quando a gente sabe que quem escolhe primeiro os candidatos não é o povo, nem os candidatos ele escolhe. Né? Ele vai ter que votar naqueles que os partidos apresentam. E os partidos não são populares, né? Não são populares. E se a gente olhar, por exemplo, se o povo brasileiro é composto, digamos, por 80% pelo menos, né? E as classes dominadoras ao todo somam talvez 20%, a gente não vai encontrar nesses governos todos, desde a Câmara de Vereadores, as prefeituras, assembleias estaduais, governo estadual, Senado, Câmara Federal e Presidência, etc., o povo não está presente em quase nenhum deles. Né? Então a presença é essencialmente das classes mais poderosas. Até mesmo os pastores evangélicos que são eleitos não são o povo, eles já são alguém que subiu nas camadas sociais, dentro das próprias igrejas, e se tornaram depois deputados e assim por diante. Então a primeira coisa é essa: a democracia burguesa é enganação. E é isso que a gente precisa aprender de uma vez por todas. Né? Porque quando se respeitam as regras que ela impõe, mas depois não favorece o capital, eles simplesmente derrubam, tiram, fazem ditaduras, assim por diante. Quer dizer, o importante é que se sirva o capital. Então quem manda realmente é o capital. Então quando a gente começa a entender isso, a gente já vai perceber que a questão é se organizar por outros lados, não mais através desse tipo de democracia. Né? O povo tem que agir frente ao Estado, que é um Estado que serve ao capital, com outros modos, não mais só com esse tipo de eleições, que isso realmente não vai levar a nada. Isso nós já temos prova aqui no Brasil, né? Até ontem, anteontem comemorávamos a República. O que foi a República? Foi um golpe. Toda a República começou com um golpe, né? E dentro dessa República, quantos golpes nós já tivemos? Né? Então eu acho que isso é importante a gente entender, né?
Parece que até os partidos de esquerda têm dificuldade em entender isso, né? Que isso é enganação e que a gente precisa partir para outro tipo de poder popular, né? Que organizar o povo de tal modo que ele consiga, de algum modo, tirar do Estado aquilo que o Estado não quer dar, né? E tirar do capital aquilo que o capital não quer dar. Senão a gente vai continuar nessa lenga-lenga, né? E aí vem as surpresas, como nessa última eleição agora, né? Surpresas, a gente fica decepcionado e tal, mas depois que o leite está derramado, não adianta muito reclamar. Então acho que essa era a primeira questão que eu queria colocar, né? Essa eleição mostra, essa que houve agora, mostra realmente que o povo não decide quase nada. O povo é levado pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelo dinheiro, etc., é levado a votar naquelas pessoas que favorecem mais ao capital. Muito bem, professor. Realmente essa última eleição ficou claro, ficou explícito isso, né? Quer dizer, que a grande... que é o poder econômico, quer dizer, o poder das classes dominantes, da alta finança internacional, os grandes capitalistas, os grandes industriais, os grandes banqueiros, os grandes fazendeiros e os altos funcionários do Estado, realmente tem uma... E a mídia, né? Quer dizer, a Rede Globo, Record, Bandeirantes, etc., que influenciam e termina o candidato com uma plataforma mais popular, termina não sendo derrotado. Mas depois voltamos a um outro assunto aí, sobre a questão dos evangélicos. Eu gostaria de ouvir sua opinião. Telespectador do Rio de Janeiro, gostaria muito de... Mas eu queria agora que a professora Sandra nos falasse um pouco aí sobre a questão dos professores, da educação, qual é a expectativa dela nesse campo, a questão da escola sem partido também, que está sendo, através de declarações aí de membros do governo, no sentido de que a escola sem partido vai acabar, que nunca existiu, não sei, enfim. Gostaria de ouvi-la sobre isso, professora, sua opinião. Até antes de falar de escola sem partido, eu queria falar do trabalho do Grupo dos Irredentos, onde eu conheci esse grupo justamente na escola. No momento em que a gente estava em luta, resistindo, foi quando eu conheci os Irredentos, que são histórias vivas. A verdade é a contribuição que o Grupo dos Irredentos dá para a sociedade não é apenas do ponto de vista intelectual, é também do ponto de vista da sua história de vida, né? O companheiro Paulo foi um membro da LN, tem uma história fantástica de vida que pode passar para a juventude nesse momento, viveu a ditadura militar. A mesma coisa aqui, nosso companheiro, que também viveu a ditadura e viveu lutas e lutas fora do Brasil, lutas de resistência. Então eu só aprendo, na verdade eu não sou uma professora, por isso eu vou falar do Sardinha. Na verdade eu sou apenas um aprendiz, com Sardinha inclusive também, que foi a pessoa que carregou o corpo do Edson Luiz, participou da passeata do 100 mil, esteve em vários momentos de resistência, não só no Brasil, como na América Latina. Então, na verdade, eu sou uma aprendiz com os meus mestres. E outros também do Grupo dos Irredentos, que são histórias vivas. Martinelli e tantos outros, não só daqui, da nossa cidade, mas também de outros países, que dão a sua contribuição também. Bom, então eu conheci esse grupo na resistência, na luta. Eles toparam ir para passar filmes, discutir com a juventude, mostrar para a juventude que era o calabouço, que foi a luta dos estudantes de 64, 68 também. 68. E aí nesse contexto foi que a gente se conheceu. De lá para cá a gente está vendo, né, nesse momento, essa luta que foi travada já era contra o sucateamento da educação aqui no nosso estado. Os alunos se rebelaram, os alunos foram à luta primeiro em São Paulo, imitando os alunos do Chile, que o primeiro momento de luta foi no Chile, pinguins, né, a revolta chamada Revolta dos Pinguins, que tem até documentário a respeito disso.
E, imitando os alunos até de São Paulo, os nossos alunos aqui ocuparam as escolas no sentido de tentar denunciar e caracterizar o total descaso com a educação. Nós fizemos uma greve nesse período, eu estava em greve também, foi a maior greve que já foi feita aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, 5 meses de greve, 5 meses de resistência, encarando governos profundamente autoritários, né? E nós temos assistido cada vez mais esse sucateamento da educação, que vem, evidentemente, a partir do governo federal. E os estados e os municípios estão aí seguindo essa agenda e essa cartilha. Porém, esse projeto, né, ele não está desvinculado da questão mais geral da América Latina. O projeto neoliberal que está querendo entrar aqui no Brasil, que está querendo entrar, já entrou no Brasil mais ou menos, mas agora que é a sua totalidade, que já tem a sua experiência no Chile, né? Uma das primeiras experiências foi o Chile, é por isso que lá a revolta continua. Esse projeto, ele está bastante inserido na educação. E quando a gente começa a ver também a tal da reforma trabalhista e a reforma da Previdência também, que vão atingir profundamente os trabalhadores, né? A reforma da trabalhista nos remeteu ao século passado. Agora, por que tudo isso? O que é tudo isso? Tudo isso faz parte de um grande projeto que já vem sendo, começou a ser articulado no governo da Dilma Rousseff, atendendo às propostas do Banco Mundial. O Banco Mundial fez uma cartilha e dentro dessa cartilha, para conter custos, deu todas as diretrizes para os governos que hoje estão aqui. Um golpe foi dado, né, com a presidenta Dilma, e o governo Temer, após o golpe, passou a colocar essas medidas em curso. Até agora não se conseguiu passar a reforma da Previdência. Porém, a educação já começa a ser mais e mais sucateada. A gente já está começando a ver a BNCC, a reforma do 2º grau, e isso representa o quê? Isso representa retirar professores de sala de aula, acabar com disciplinas como história, como geografia, os alunos ficarem restritos apenas sociologia, filosofia, os alunos ficarem restritos apenas à matemática e à língua portuguesa. E significa o quê? Mão de obra barata para servir ao capital. É o neoliberalismo entrando, e coisa que o Jair Bolsonaro pretende dar continuidade. Então, a educação, que deveria ser vista como algo prioritário no governo, a saúde, que deveria ser algo prioritário no governo, ela está completamente sucateada. E agora, um parêntese para a saúde, agora a gente vê a nossa saúde mais sucateada ainda com a saída dos médicos cubanos do Brasil. O que significa isso, mais uma vez? Isso significa atender a agenda neoliberal. Isso significa a tentativa de totalizar, fazer com que o nosso país seja completamente neoliberal e a serviço do governo Trump. Bolsonaro ainda nem foi empossado e já começou, desde a campanha, a perseguir os profissionais da educação. Eu não sei se as pessoas assistiram, mas as universidades foram invadidas no período da campanha. Até hoje a gente começa a ver professores universitários e professores do ensino público e particular sendo perseguidos, e com uma proposta da chamada escola sem partido. O que significaria isso, a escola sem partido? Significaria que nós estaríamos doutrinando os nossos alunos, quando na verdade, né, a escola é um espaço de livre saber, do livre debate,
quem não permite o debate na escola, quem não permite a democracia na escola, né, como foi dito aqui, está querendo doutrinar para o outro lado. Exatamente. Então, o nosso sindicato está lutando contra esse projeto. Agora, esse projeto, ele está querendo esconder todas as tentativas do próximo governo de colocar uma agenda muito pior para o povo trabalhador. Então, coloca o professor em evidência, coloca o professor como bode expiatório, quando, na verdade, ele desvia a atenção para todas as retiradas, a entrega total de nossa riqueza para o governo norte-americano e para as nações estrangeiras. Então, a educação, ela está em risco, a educação, ela pede socorro, professores já estão sendo perseguidos dentro das escolas. Eu mesma sou uma pessoa que já sofri processo, inclusive por essa atuação em greve, quando na verdade nós temos o direito de greve. E a escola pede socorro, a educação pede socorro, a saúde pede socorro, e a gente sabe que esse projeto que vem aí, né, ou a gente até tenta até dizer que não vai ser, mas a gente está vendo que será. A gente está vendo que será quando os ministérios começam a se formar, quando a gente tem o ministro Moro, que já começa a articular a parte mais repressiva desse Estado, vai ser o responsável pela inteligência desse Estado. E eu acredito que o primeiro momento, na medida que Bolsonaro e Temer estão aliados, se formará um Estado policial. E esse Estado policial, junto com a lei antiterrorista, é para quê? É para reprimir trabalhador, para reprimir grevista, para reprimir o movimento sindical e todo o movimento popular. E após esse Estado policial, eu acredito que aqui será montado um Estado terrorista, onde a figura principal dessa articulação será o juiz Sérgio. Obrigada. Muito bem, professora, você deu uma verdadeira aula sobre essa questão aí, viu? Aliás, eu li um livro recentemente do professor Gaudêncio Frigoto. Ele organizou aí diversos intelectuais da área da educação, né? Em que ele coloca exatamente isso que você acabou de colocar para nós aqui, coincidência desse pensamento, né? É uma visão mesmo que eles vão pôr em prática, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro é um governo de extrema direita e está com esse discurso. Nós vamos nos preparar porque vai vir muita coisa ruim para o país. Mas bom, eu queria passar, antes de falarmos sobre a questão da evangelização aqui, professor Jandir, ao camarada Sardinha, para fazer aí as suas explanações aí. Bem, camaradas, ouvindo aí as intervenções dos camaradas, eu só queria completar com uma questão, que do meu ponto de vista, hoje a situação que está acontecendo no Brasil é a mesma que está acontecendo, que aconteceu há meses atrás em alguns países irmãos da América Latina, né? Só que uma diferença da Argentina, da Venezuela, da Nicarágua e da Bolívia e do Uruguai. A nossa esquerda, infelizmente, a qual eu faço parte, eu acredito que a primeira coisa que teríamos que fazer era um processo de autocrítica, né? É porque eu não vejo como podemos analisar um momento histórico sem voltar ao passado histórico. Isso, para mim, é uma continuação de tudo aquilo que começamos errado já no primeiro governo do PT, né? Daí acho que a gente vinha acumulando umas quantidades série de erros, né? E culminou nisso que nós vimos aí agora como uma derrota. Por quê? Primeiro a gente tem que ver a luta popular e a luta revolucionária do ponto de vista de luta de classe, né? E ter clareza que em algum momento da história o conflito de classe vai se transformar em uma contradição antagônica. E todas as condições antagônicas, ela não se resolve de forma pacífica.
ela vai se resolver através de um choque violento. Já dizia o velho Mao Tse Tung que uma revolução não é um banquete, a revolução é um conflito de classe, né? E o camarada Fidel também dizia que o novo pode surgir de um parto natural ou pode surgir através de uma cirurgia. E aí você tem que usar determinados instrumentos históricos, né, para surgir o novo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né, ou seja, a gente encarar o inimigo e saber que as classes dominantes é inimiga, né, e eles conspiram constantemente. Esse processo revolucionário se dá de 2013, o alto comando das Forças Armadas já vinham discutindo, existem documentos aí, inclusive publicados pelos companheiros argentinos, que mostra que em 2013 o alto comando do Exército Brasileiro já entrou em contato com determinados oficiais do Exército Uruguai, Exército Argentino, e buscavam uma forma de como os militares voltar ao poder através de um processo legal, né, através das vias eleitoral, né, seguindo, né, uma nova teoria de golpe de Estado sem usar os tanques, né, e encara com isso a guerra psicológica. Os caras trabalharam bem, são consequentes, são objetivos, são pragmáticos naquilo que tem que fazer. E é claro que o inimigo, como ele disse durante a campanha, durante a campanha ele colocou o quê? Se tiver que matar 30 mil, prender 100 mil, eu vou prender, vou matar, né? E nós tínhamos que já vir trabalhando em movimento de massa, movimentos populares para isso. Então eu me lembro que antes do impeachment da companheira Dilma, as centrais sindicais, que do meu ponto de vista não são centrais sindicais, não são movimentos sindicais ligados ao movimento operário, hoje eu vejo como empresa sindical. Todas elas estão subordinadas ao Estado burguês, porque você não pode exigir de um sindicato que receba dinheiro do Estado burguês e que ele lute contra o Estado burguês. Ora, que isso é uma idiotice, né? Você acreditar que o Estado burguês vai te financiar para derrubar ele. Então não existe movimento sindical. Alguns foram cooptados por um governo, né, relativamente popular, né, para os aparatos do Estado, abandonando o movimento sindical, e outros já eram mesmo ligados ao sistema, como a Força Sindical e outras centrais, e outras, inclusive, já abertamente no campo contra-revolucionário, né, inclusive apoiando, né, posições contra-revolucionárias na Venezuela e em algum país. Então eu acho que é o momento de se sentar, discutir profundamente, né, essa questão, fazer uma autocrítica e ter a capacidade de apresentar um projeto para o país. Do meu ponto de vista, a esquerda não tem um projeto hoje revolucionário, um projeto popular, né, de saída para isso aí. Então eu acho que a coisa é muito séria o que está acontecendo na América Latina. Estamos em eminência, está sendo trabalhado constantemente uma invasão na Venezuela, né? E esse novo governo que vai entrar aí é um governo identificado com a política imperialista, né? Que é o governo que é o que se acha dono do mundo, que invade, destrói. Então é preciso a gente rever algumas formas de luta que foram usadas lá atrás, no passado. Tentar desenvolver o novo dentro desse Estado burguês, mas criando umas condições de resistência. Então, fechando, eu acho que a questão é uma análise histórica e uma análise de autocrítica desse processo. Muito bem, camarada Sadinha. Fiquei impressionado aí com a sua avaliação, aí, sua análise, né, sobre a questão da conjuntura política brasileira, sobre as eleições, sobre esse processo aí todo. Na verdade, você tem toda a razão, né? Quer dizer, eu apoio as suas palavras, sobretudo quando você diz que o atual governo está alinhado aí com a política do império, do Trump, né? Porque, aliás, o governo Temer, quando derrubaram o presidente Dilma através do golpe, já colocaram lá o Aloysio Nunes Ferreira, já para alinhar a política, é um ministério estratégico para alinhar a política do Brasil aos interesses dos Estados Unidos. E
Então, e agora com o governo Bolsonaro, isso vai ser posto em prática, claro, né? Já nomeou, já indicou o novo chanceler, que vai traçar a política exterior do Brasil, que é o Ernesto Araújo. Esse homem disse que o Trump era Enviado por Deus. Enviado por Deus, Marcelo. enviado por Deus, quer dizer, você vê que Fascismo é algo de esquerda. então é um negócio meio assim de um diplomata dizer isso, parece até um energúmeno, né? E ele também, o guru dele é aquele Olavo de Carvalho, um teórico da extrema-direita, um sujeito que vive conspirando aí nas esquinas contra o Brasil, contra o povo. Então constatamos que realmente essa é uma política que está inserida nos ataques a Cuba, a Venezuela, a Bolívia, né? Mas, dando sequência a esse nosso bate-papo muito interessante, político, literário, sociológico, filosófico, aqui com o professor Jandir Santini, professor de filosofia e sociologia, homem da Academia Universitária de Santa Catarina, e com uma larga experiência também aí no campo da Igreja de Teologia da Libertação. Agora, professor, eu gostaria de ouvir sua opinião, quer dizer, os telespectadores da TVC, Canal 6 da NET, é o seguinte, essa última eleição parece que ficou bem explícito o papel da comunidade evangélica, que há algum tempo eles estão trabalhando aí para influenciar na política brasileira. Você vê que já são milhares e milhares de vereadores, milhares de prefeitos, nos parlamentos estadual e agora o federal, e senadores, e o próprio Bolsonaro, quer dizer, o primeiro ato dele quando foi declarado a vitória foi ir a uma igreja batista, na Barra da Tijuca, da qual a sua mulher é membro destacada, e ele próprio é homem ligado à igreja batista. Aqui no Rio de Janeiro elegemos esse governador também ligado ao Evangelho, elegeu o senador Haroldo de Oliveira, que é da Igreja Batista de Petrópolis. Existe na Câmara de Deputados uma bancada da Bíblia, e o bispo Macedo da Igreja Universal, dono da TV Record, teve um papel importante nessa eleição de apoio a Bolsonaro. Silas Malafaia, esse prefeito do Rio de Janeiro, que também é evangélico. Então, nesse sentido, desse ponto de vista, gostaríamos de saber a sua opinião, como é que você encara essa evangelização da política brasileira, a influência desses evangélicos. Me parece bem nefasto ao país e ao povo. Bem, eu creio que a problemática da religião e política é tão ampla que talvez falte tempo para tanto. Mas eu voltaria àquele começo do outro bloco, em que eu falei que quem manda no mundo é o capital, né? E o capital usa todas as mesmas armas possíveis e imaginárias. A gente viveu aqui a ditadura de 64 a 85, e os que estavam vivos nesse tempo lembram que naquele tempo foi trazido um padre norte-americano, o padre Peyton, que fez uma campanha do Rosário em Família, né? Quer dizer, naquele momento, a Igreja Católica serviu exatamente aos interesses do Império para que aqui se fizesse uma ditadura abençoada pela Igreja. Depois, na medida que, surgindo a teologia da libertação, a Igreja foi tirando o apoio à ditadura, começou a entrada de muitas igrejas evangélicas. Eu que estive na Nicarágua durante a Revolução Sandinista, vivi lá esse processo. Um dos meios que o Império utilizou para enfraquecer a Revolução foi levar para lá grandes pregadores evangélicos fundamentalistas, Billy Graham e outros, né? E depois de infiltrar inúmeras religiões. Eu lembro que quando eu cheguei lá havia 19 igrejas, e quando eu saí havia 120 igrejas, em 6 anos, né? E aqui no Brasil nós podemos ver que durante a ditadura militar também proliferaram as igrejas evangélicas fundamentalistas. Então o capital
usa todos esses meios, e o fundamentalismo religioso é um dos meios que mais ajuda realmente, porque toca nas consciências, né? Faz com que as pessoas aceitem o império do capital como uma coisa boa, como uma coisa ótima, porque junto com ele entra o anticomunismo, né? E o anticomunismo é pregado de uma forma raivosa, né? O comunismo seria assim o demônio, os comunistas seriam todos tomados pelo diabo, possuídos pelo demônio, e então os cristãos devem odiar, né? Devem odiar realmente os comunistas, porque eles trazem consigo o diabo. Então isso pega muito forte, né, nas pessoas, e a gente entende um pouco o porquê dessa raiva, desse ódio que se criou, né? Mas o que é esse fundamentalismo? Fundamentalismo que pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser muçulmano e assim por diante. É um fundamentalismo religioso baseado numa fé, num Deus, que normalmente é um Deus poderoso, um Deus que castiga, um Deus que divide o mundo entre bons e maus, né? E que se apega totalmente à letra das escrituras, dos divinos das escrituras, seja o Alcorão, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento e assim por diante. Então, esse fundamentalismo, ele procura evitar totalmente uma análise sociológica da sociedade. A sociedade é dividida entre bons e maus, ou seja, entre crentes e não crentes, né? Então, com isso, fica fácil você ver quem é amigo, quem é inimigo, né? E não se analisa como é que se estrutura a sociedade e até onde as pessoas individualmente, de fato, têm vontade própria, né? Então, se usa como livre-arbítrio, né? Como vamos dizer, aquilo que faz com que as pessoas decidam ser boas ou ser más, né? Então, as pessoas, quando são boas, são pelo livre-arbítrio, que escolheram ser boas. E as pessoas más porque escolheram ser más. Ora, isso não se sustenta de nenhum modo quando a gente analisa o sistema, a força que o sistema tem, que a propaganda tem. Basta ver hoje em dia milhões e milhões de pessoas que vivem como zumbis atrás de um telefone, né? Atrás de um computador, etc., né? Sem contar os que vivem nos shoppings, o impulso de comprar a todo momento e tal, quer dizer, criando inclusive gravíssimas doenças psicológicas, psiquiátricas e assim por diante. Então, isso tudo é o sistema, mas esse sistema, para os fundamentalistas, não tem nenhuma importância, porque a pessoa tem um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio faz com que ela seja culpada de qualquer mal que ela faça, né? E ao ser culpada, ela tem que ser condenada. Isso explica então que, diante de todos os pronunciamentos do nosso futuro presidente, pronunciamentos sobre violência, sobre matar, sobre discriminar, seja a mulher, seja os que têm opções sexuais, tendências sexuais diferentes, questão de gênero, questão até de regiões do Brasil, seja o Nordeste, seja Sul, etc. Quer dizer, tudo isso não funcionou para nada para fazer as pessoas desistirem de votar num candidato desse, né? Porque para eles o importante era lutar contra o comunismo, né? Como se o comunismo existisse, como se isso fosse real, que a Venezuela é comunista, Cuba é comunista, etc., né? Quando a gente sabe que não existe nenhum país comunista ainda, né? Existe no máximo países buscando o socialismo, né? E por outro lado, também a consciência das pessoas. Como a consciência das pessoas é individual, basta que a pessoa procure cumprir aquilo que é legal, aquilo que a lei manda, para que ela seja abençoada. Basta que ela trabalhe duro para que Deus abençoe, Deus retribua e dê prosperidade. Então tem a teologia da prosperidade, cultos para a prosperidade, etc. E isso tudo se encaixa muito bem com o capitalismo, né? Tanto assim que um dos primeiros grandes sociólogos escreveu um livro, né? A Ética do Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, né? Mostrando como existe uma relação muito estreita, né? Com que faz que as pessoas aceitem como dom de Deus ter muito, né?
sem olhar quais são os meios pelo qual se chega a esse muito, sem olhar necessariamente para a exploração, os males todos que o sistema traz, né? E então, quando isso fica evidente, então se fazem campanhas dentro da própria igreja para ajudar aqueles que são mais explorados, né? Mas que nunca são vistos como mais explorados, são vistos como menos favorecidos e assim por diante. Então, até a linguagem é uma linguagem religiosa, né? E que as pessoas fazem isso com a consciência tranquila, né? Por isso eu imagino que a dificuldade que nós tivemos, por exemplo, em entender como quantos votaram num presidente que mostrou inúmeras qualidades desumanas, né? Mas as pessoas votaram achando que estavam cumprindo a vontade de Deus. E mais, essas decisões são tomadas dentro da igreja. A campanha eleitoral é feita dentro da igreja. Eles votam para seus candidatos de modo meio cego, né? Sem saber se eles têm um programa para o país, sem saber o que eles querem realmente com a educação, com todos esses problemas importantes que existem, né? E outra coisa, é claro, aí a questão da segurança, né? E quando tanto o candidato a presidente como muitos outros candidatos de origem evangélica, ou de origem evangélica e militar, prometeram fazer com que a segurança chegasse a ser eficiente, mesmo matando a polícia, ao invés de abordar o criminoso, chega atirando, matando, etc. Quer dizer, tudo isso, se você olhar para o Evangelho de Jesus de Nazaré, tudo isso é condenável, né? Mas as pessoas achavam que não, quer dizer, isso é ser cristão, se dizer evangélico e achar coisa mais natural que se fale assim, matar 100, matar 30 mil, 100 mil, etc. A favor da tortura, inclusive, né? A tortura é um dos crimes mais bárbaros, né, que existe na humanidade, né? Então, é assim, preocupante como a consciência chamada religiosa, moral, não consegue ver que isso são desvios de personalidade, são desvios do Evangelho, são desvios de todos os mandamentos humanos, assim, né? E se acha isso normal, né? Então, esse fundamentalismo é um grande aliado do capital nesse sentido, né? Porque ele acaba aceitando as imposições do capital, não tendo consciência crítica, não fazendo avaliação da realidade que você vive dia a dia, né? E aí nós vamos ter todo esse povo, os milhões e milhões de desempregados, explorados, vivendo nas ruas, etc. Tudo isso é natural, contanto que se vença, vamos dizer, aquele que optou por Jesus, aquele que se entregou a Deus, né? Esse é o verdadeiro, independente do que ele pensa, independente do que faz e assim por diante. Então, esse é o problema sério do fundamentalismo religioso e é uma das armas que o capital usa para se impor através de eleições, no caso, né? Tem uma luta ideológica. Então, gente, era essa a análise, claro que é muito mais do que isso, mais ou menos um resumo de uma análise de como o capital usa todos os meios necessários, os meios que ele encontra, né, seja o catolicismo anticomunista, seja o evangelismo anticomunista, né, tudo isso é usado para que o capital vença, o capital progrida e se salve o capital, mesmo que nessa guerra morram milhões ou milhares, isso não interessa, o importante é que o capital se salve. Bom, o professor já disse nessa breve análise aí sobre a questão dos evangélicos. Na verdade, professor, eles apresentam esses pentecostais aí, os novos, o Cristo, não como o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o libertador, mas sim como o opressor. O senhor tem toda a razão, eu estou plenamente de acordo com a sua análise, ainda que breve, é uma pena que o tempo é muito curto. Mas agora vamos fazer as considerações finais, mas antes queríamos agradecer ao câmera, ao nosso técnico Edmilson Justino, que está aqui fazendo essa cobertura, né? E também dando esse apoio aqui. Muito obrigado, Edmilson. E você faz parte desse grupo dos irredentos também, viu? Já considere-se. E agora vamos ouvir então aqui a professora Sandra Cabral para as suas considerações finais e dê aí
diga para o telespectador do estado do Rio de Janeiro. Primeiro é agradecer a vocês o convite por estar aqui presente. E na minha avaliação, né, até confirmando aqui o que o companheiro estava colocando, na minha avaliação, dentro do capitalismo a gente não vai ter solução para os nossos males. O que a gente começa a perceber é que nenhum governo, né, até também reforçando um pouco o que o Sargento coloca, nenhum governo, através da conciliação de classes ou administrando a crise do capitalismo, vai conseguir nos libertar, nos dar uma vida justa, uma vida digna. Nenhum governo. O capitalismo, ele tem esse perfil. Ele sobrevive fabricando miseráveis. Ele sobrevive da acumulação. Então, dentro do capitalismo não tem solução. Uma outra sociedade que a gente vai conseguir. E essa sociedade, ela vai surgir desses todos os conflitos que nós estamos tendo. Essa sociedade, ela virá das contradições do governo Bolsonaro, porque a gente percebe, por exemplo, que não tem solução para a questão econômica. Não vai, o neoliberalismo, por mais que a gente privatize, a gente vai cada vez mais criar dependência econômica. Então a gente precisa ter a nossa independência econômica para poder realmente fazer com que o nosso povo tenha uma vida plena. E uma vida plena não pode ser feita dentro do capitalismo. Então eu ainda tenho muito otimismo, né, de começar a perceber que mesmo com os evangélicos, católicos, cristãos e não cristãos, na medida em que começar a ver a questão econômica e não apenas a questão moral desse governo, é um governo que vai apelar muito para a questão moral. Mas quando Paulo Guedes começar a agir, quando todas as reformas começarem a ser efetuadas, quando as entregas e o empobrecimento acontecer, esse povo vai começar a mudar a sua visão. E a gente tem já resistência, a gente tem muita resistência ainda, né? A gente viu aí o MST ainda lutando, a gente vê o pessoal do Sem Teto lutando, a gente vê professores ainda resistindo e outros trabalhadores lutando. Será a nossa união e um projeto para esse Brasil, um projeto que realmente retire a gente da dependência. Isso, vinculado com outros países da América Latina, nossos irmãos latino-americanos, é que vai conseguir trazer a nossa verdadeira libertação. Vou passar para o Jandir, para ele já fazer... Ele fala... Tá, então a gente fecha. Bom, companheiro, fechando isso aí, eu digo o seguinte: o papel de um militante revolucionário não é administrar o capitalismo, é criar as condições de destruir o capitalismo e contribuir como protagonista na formação de um Estado novo, que é um Estado popular revolucionário, uma etapa anterior ao socialismo. Então, e considerar para nós, assim como o inimigo considera os deles que caíram em combate, e ele disse que foram assassinados, nós também temos que resgatar e saber que o sangue de todos os camaradas que tombaram é o nosso sangue. E nós temos que seguir em frente, né, reivindicando o legado de todos eles e assumindo o compromisso de se manter na trincheira de luta até o último dia de nossa existência. Então é com isso que eu quero encerrar e dizer que o pequeno grupo dos Irredentos também está nessa proposta de contribuir na construção de um novo poder nesse país e contribuir com todos os companheiros e combatentes da América Latina. Bem, quando a gente faz essas análises de conjuntura e tal, a gente tem a tendência a mostrar o inimigo muito grande, né? Às vezes até maior do que é. Mas também existe a realidade de que toda a crise, eu acho que nós estamos numa crise, o mundo todo está numa crise, ela é também uma oportunidade, ou mil oportunidades.
Então, no meio de toda essa crise, estão acontecendo novas oportunidades e para que a gente mude as coisas. Então, há muitos anos eu venho dizendo desses meus alunos, o pessoal com quem a gente trabalha na ação política, não olhe a crise como um perigo só. Não olhe o desemprego como uma desesperação, né? Às vezes pode ser uma nova oportunidade, né? Pensar em outras possibilidades, não necessariamente voltar a ter emprego, né? Os empregos são cada vez mais precários, isso agora com a reforma trabalhista está na cara, que assim até o presidente disse, você quer emprego ou quer privilégios, né? Então a gente tem que repensar tudo isso, quem sabe criar um novo modo de trabalho, um trabalho cooperativo, criar pequenas organizações, pequenas cooperativas, economia solidária, e assim por exemplo, permacultura. Há mil modos de a gente criar o novo, né? O importante é que a gente pense na possibilidade de criar o novo. E começar junto, não só sozinho, tentar sempre fazer isso com gente, com outras pessoas, né? E a gente vai encontrando pelo caminho muitas pessoas que já estão cansadas de só pagar conta, cansadas de buscar emprego, cansadas de ganhar pequenos salários baixos, de ser humilhado no trabalho, etc. Então está na hora da gente mudar, da gente criar um novo, e esse novo existe, né? Basta que a gente comece, tem que dar o primeiro passo e depois os outros virão. Essa é um pouco a minha mensagem. Bom, foi um enorme prazer, uma grande alegria que a TVC, Canal 6, da NET, no Rio de Janeiro, e acredito que os telespectadores que tiveram também o prazer de ouvir esses os quatro, né, que esse bate-papo, Geraldo Sardinha, professor Jair Santi, professora Sandra Cabral, e, enfim, coragem e luta para lutar e transformar. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar.